E aí, galera do 8º ano, preparados para mais uma aula de matemática? E nós vamos continuar estudando os polígonos. Nós já vimos os elementos, a nomenclatura, vocês entenderam bem direitinho como é que faz. Por exemplo, nomenclatura. Se eu quero um pentágono, aí é simples, né, Rosângela? 5. Agora, se eu quero um pentadecágono, pentadecágono, penta 5, decágono 10, então é 15. Que é muito simples de fazer. Hoje, nós vamos ampliar o nosso conhecimento dos polígonos. Lembrando que só é polígono se for uma linha poligonal fechada, ou seja, não pode ter curvatura e ela tem que ser, não pode se cruzar. Então, nós vamos aprender como calcular as diagonais. Porque tu já pensou se eu te pedir para traçar as diagonais de um dodecágono, 12 lados, 12 ângulos, 12 vértices, tu tem que traçar essas diagonais? Nem você saberia mais o que estava fazendo no final. Então, vamos aprender hoje, vamos fazer uma rápida revisão. Eu trouxe algumas imagens para vocês analisarem. E depois nós vamos aprender a calcular a diagonal, claro, demonstrando por que a fórmula fica daquele jeito, porque tem uma fórmula. Como vocês podem ver, galera, nós temos aqui um polígono. Primeira pergunta. Por que ela é um polígono? Só lembrando aqui para nós. Claro que todo mundo sabe que é porque ele tem linhas poligonais fechadas. E assim, por que são linhas poligonais? Formam ângulos. Se tivesse curvatura, não seria polígono. Outra coisa, não se cruzam, que é outra característica do polígono. Tem que ser linhas poligonais, tem que ser fechadas e não se cruzar. E lembrando um pouquinho dos seus elementos, lados, por exemplo, quem são os lados? AB, AE, ED, DC e BC. Ou seja, tem quantos lados? 5. Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Esse polígono é regular? Alguém deva dizer, claro que não. Porque para ser regular, ele tem que ser equilátero e equiângulo. Ou seja, ter lados e ângulos iguais, e ele não tem. Sim, mas quem são, por exemplo, os vértices? Rosângela, os vértices são cantos. A, B, C, D, E. E os ângulos internos? Também A, B. Com uma diferença. O vértice, eu represento só a letra. O ângulo com acento circunflexo. Muito bem. Aí tem os ângulos externos, que nesse caso não veio. Que, por exemplo, você faz o prolongamento, aqui, ó. Aqui seria um ângulo externo. Claro, se eu prolongar, aqui vai ter outro, aqui vai ter outro. E uma coisa interessante é que quando você prolonga, o ângulo interno mais o ângulo externo é um ângulo suplementar, ou seja, por que suplementar? Porque a soma deles dois mede 180 graus. E também são chamados adjacentes porque estão lado a lado. Então, os elementos são esses. Falta outro elemento, não? Falta sim. Qual seria, gente? Diagonal. Muito bem, que seria quando você une os vértices. Como ele não é regular, Rosângela, a impressão minha formou uma estrela meio estranha. Rosângela, se dá para contar ou não dá? Dá, seria quem? AD, partindo do A, vamos partir de um vértice. AD, AC, 2. Do B, BE, BD, 4. Do C, eu já contei o CE, eu já contei o AC. Então, são 5 diagonais. 1, 2, 3, 4, 5. Formando uma estrela. Se ele fosse um polígono, um pentágono regular, ficaria uma estrela perfeita. Então é isso, gente. Os elementos são esses. Vamos a mais uma imagem. Galera, nessa imagem nós temos que os polígonos podem ser convexos e côncavos. Também ainda relembrando a nossa primeira aula sobre polígono. Quando é que ele é convexo? Quando eu traçar um segmento de reta dentro dele e não sair nenhum ponto ficar fora. E côncavo, quando eu traçar e alguns pontos, como por exemplo esses daqui, ficarem fora.
ele é chamado de polígono não convexo ou como aqui está escrito, polígono côncavo. Eu ainda darei outra dica. É só você lembrar que o côncavo ou não convexo sempre vai ter uma concavidade, porque é esta concavidade na qual os pontos ficam fora do polígono. Então, gente, polígono côncavo e convexo é somente isso. Essa nossa outra imagem, nós vamos para a aula de hoje, que já revisamos, já relembramos o que são polígonos. A nossa na aula de hoje é sobre diagonais de um polígono. Gente, porque vejam bem, uma figura dessa, que figura é essa? Rosângela, é só contar os ângulos aos lados, é isso aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, é um hexágono. Hexágono. Que nós já vimos, inclusive, como é que a gente tem que aprender os nomes até o 10 e depois é só descobrir. Se a gente quiser, decora o 20, que é coçar. E o 30, que aí vai decorando. 30, 40... que é só acrescentar a palavra contágono, tricontágono, pentacontágono e assim por diante. Que seria o pentacontágono 50. Aqui nós temos um hexágono. É simples, daria até para me desenhar. Mas vejam bem, se eu tiver, por exemplo, um dodecágono, um heptágono, dá para fazer. Mais um pentadecágono, que é 15 lados. Você traçar as diagonais é um pouquinho complicado. Então, vamos tentar fazer a demonstração de uma fórmula que nós vamos usar. Aqui nós temos o hexágono, que nós sabemos que tem quantos lados? 6. Ele chama C, o número de lados, de N. Você pode chamar de L? Pode. A fórmula que você vai encontrar nos livros é um N. Vamos aqui tentar deduzir essa fórmula. Primeiro, vamos olhar quantos segmentos eu sairia do ponto A. Vamos pegar o ponto A. Ó, ponto A eu tenho AC, AD e AE. Ainda tenho AB, vou marcar aqui para vocês. E ainda tenho AF, vou marcar para vocês. Ou seja, é o segmento com todos os segmentos. Olha, o A com B, o A com C, o A com D, o A com E, o A com F e o A com A. Olha, nós temos o A com o próprio A, o A com o B, o A com o C, o A com o D, o A com o E e o A com o F. Agora, nós temos quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Desses 6, quais não são diagonais? O A com o próprio A, tem como eu ligar? Não, então ele não é uma diagonal. O A com o B, a Rosângela também não é, porque é o próprio lado. Ok. O A com o C, com certeza. O A com o D, com certeza. O A com o E, com certeza. Agora o A com o F, Rosângela também não. Ou seja, partindo deste vértice, nós excluímos 3 diagonais. Você pode se questionar o seguinte: será que isso acontece com qualquer quadrilátero? Olha, vamos verificar com aquele nosso pentágono. Tem um aqui, ó. Ó, vamos provar. Vamos pegar o ponto E. O E com o A. O E com o D. O E com o próprio E. Ó, o E com A, falta o E com o B. E o E com o C. Olha só, maravilha. 1, 2, 3, 4, 5. Quem é que eu vou excluir? O E com o próprio E. O E com o A e o E com o D. Observe, gente, que eu sempre vou excluir 3. Voltamos aqui para o nosso hexágono. Mas é porque é o pentágono. Será que com qualquer figura isso acontece? Vamos provar. Eu tenho aqui um heptágono. Vamos pegar esse heptágono. Olha aqui. Ó, quem é que eu escolhi? Vamos chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Ó, o A com o B
não é contado o A com o C e o A com o A. Ou seja, em qualquer figura que eu fizer, o número de lados vai diminuir quantos? 3. Outra coisa que você pode observar, já dá pra gente ter uma noção da nossa fórmula. Ó, se eu pegar o B do mesmo jeito, ó, o B com A, o B com o C e o B com o próprio B vai excluir. Então, eu já sei que eu vou ter que pegar o número de lados e diminuir de quantos? 3. E são quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu sei que eu vou pegar o número de lados, que é N, vezes N menos 3. Por que menos 3? Porque eu percebi que em qualquer figura eu vou excluir sempre 3 segmentos. Ele com ele mesmo, ele com o que está ao lado e ele com o que está ao lado, ou seja, com os dois que estão ao seu lado. Agora, detalhe, observe também que quando eu traço, eu conto duas vezes. Ó. Se eu fizer simplesmente multiplicar aqui, eu vou estar contando o AC e o CA, o AD e o DA, o AE e o EA. Eu vou contar duas vezes. Então, eu vou pegar isso daqui e dividir por 2. Tá aqui a fórmula da diagonal. É o número de lado vezes o número de lado menos 3 dividido por 2. Ou o número de ângulos, o número de vértices, é a mesma coisa. Então, vamos aqui descobrir a diagonal dessa figura. Quantos vértices ele tem? 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. Rosângela, eu vou precisar deduzir isso daqui? Não, gente. É só memorizar essa fórmula. Eu estou demonstrando, caso você esqueça da fórmula, você faz o desenho e lembra do que eu disse. Quantas vezes eu vou ter que diminuir o A com A, o A com B, o A com F? 3. Diminuir 3 vezes. E vou dividir por 2, por quê? Porque senão eu vou estar contando duas vezes. O AC e o CA, que é o mesmo. Primeiro resolve o parêntese, ó. 6 vezes. 6 menos 3, 3, dividido por 2. 6 vezes 3, 18. Dividido por 2, 9. Ora, essa figura tem 9 diagonais. Não é necessário eu traçá-las, porque já pensou, traçar 9 diagonais a bagunça que vai ficar? Trouxe aqui mais 2 figuras para a gente ver essas diagonais. Eu disse a vocês na primeira aula que existe uma figura que não tem diagonal. Quem é? O triângulo. Porque todas as diagonais se anulam, ó. AB, AC são lados, não são diagonais. Mas vamos provar. A nossa fórmula disse que é N vezes N menos 3 dividido por 2. Eu quero provas, Rosângela. Eu não trabalho com talvez. Muito bem. D é igual. Quantos lados ou quantos ângulos? Ou seja, o N é quem? 3. 3 vezes 3 menos 3 dividido por 2. Olha, 3 menos 3, 0. 0 vezes 3, 0. Ou seja, isso daqui dá quanto? 0. Não tem realmente. Agora, o quadrilátero tem quantos lados? 4. Gente, isso daqui é tão simples que eu traço as diagonais que eu tô vendo aqui que são quantas? 2. Pois vamos provar? N vezes N menos 3 dividido por 2. Lembrem-se que em qualquer expressão resolve primeiro o parênteses. Vezes 4. Desculpa, aqui é um 4. 4 vezes 4 menos 3 dividido por 2. Rosângela, me prova aquela regrinha que você afirmou, que sempre vai diminuir o 3? Provo sim. Ó, o A com A, por isso que diminui por 3, o A com o B e o A com o D. E vou dividir por 2, porque AC, CA, eu estaria contando 2. Aqui, BD, DB, eu estaria contando 2, que dariam 4. Mas, na verdade, só são quantas diagonais? 2. Então, fazendo a continha, nós temos que 4 vezes 4 menos 3, 1. 4 vezes 1, 4, dividido por 2, 2. Comprovado que são 2 diagonais. E temos mais 2 figuras. O pentágono,
que nós já vimos que forma uma estrela, ou seja, 5 diagonais, que é muito fácil contar. Esse dá 1, 2, 3, 4, 5. Vamos provar que realmente são 5? Quantos lados? 5. É uma das poucas figuras, diria, a que eu conheço, que o número de diagonais é igual ao número de lados. N vezes N menos 3 dividido por 2. Rosângela, se eu já souber a fórmula, eu posso substituir? Fique à vontade. 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. Diagonal primeiro, parêntese. 5 menos 3, 2. 5 vezes 2, 10. Dividido por 2, 5. Ou você poderia cancelar o 2 com o 2, sobrando 5. Gente, o nosso hexágono, nós já calculamos e sabemos que a diagonal dá igual a 9. Você já pensou traçar 9 diagonais? Muito complicado. Talvez você ainda conseguisse. Não vou fazer a conta de novo, porque nós já comprovamos no nosso exemplo que são 9 diagonais. Ok? Para finalizar, eu trouxe essas 3 figurinhas para a gente ver, olha. A primeira que nós já fizemos, que é o quadrilátero, e descobrimos que o diagonal são 2. E tá aqui comprovado. É fácil ver. Esse daqui, que é o heptágono, ele tá dizendo, vamos conferir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rosângela, eu posso contar o vértice? Pode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O número de lados é igual ao número de vértices. Gente, já pensou? Você conseguiria contar aí? Talvez eu conseguisse. Um pouquinho complicado. Melhor fazer. Concordo. Vamos lá. Fazer aqui a nossa diagonal do heptágono, porque do quadrilátero nós já fizemos. Diagonal é igual. Vou logo substituir o N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só conferindo. 7 vezes. Nem precisava esse parêntese. 7 menos 3 dividido por quanto? 2. Isto é igual a 7 vezes 7 menos 3, 4. Dividido por 2. Gente, 7 vezes 4, 28. 28 dividido por 2, 14 diagonais. Já pensou você ter que desenhar 14 diagonais sem errar? Não, mas essa daí ainda dava. Agora, gente, o decágono. 10 lados. Ter que desenhar. Não dá não. Também acho impossível. Olha como é que fica. Vamos ver quantas diagonais tem inserido aqui? Gente, sempre a mesma coisa. N, vou colocar a fórmula aqui para vocês. N vezes N menos 3 dividido por 2. E nós vimos a demonstração inicial. Vamos comprovar nessa figura aqui, como sempre 3 vai sumir, ó. O A com A, o A com B e o A com C. Ou seja, vai sempre diminuir por 3. D igual. Quem é o N? 10 vezes 10 menos 3 dividido por 2. Rosângela, eu poderia fazer logo esse 10 dividido por esse 2? Pode. A forma como você vai fazer, fica à vontade. 10 vezes 10 menos 3, 7. 10 vezes 7, 70. Quem é a metade de 70? Tem várias, você pode dividir ou fazer assim. Metade de 60, 30, que é 60 mais 10, metade de 10, 5. Então, fica 35. Já pensou em desenhar 35? E se for o icoságono, que tem 20 lados? E o tricontágono, que tem 30? Então, a melhor forma de você trabalhar com diagonais é usando a fórmula, que nós deduzimos o porquê desta fórmula. Isso aí, galera. Chegamos ao final de mais uma videoaula de matemática. Eu espero que vocês tenham compreendido e façam as atividades. E um abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.